Boa tarde a você que nos acompanha aqui na página do Facebook do Centro de Documentação Histórica, o CEDOC da Fundação Home. Estamos ao vivo com o JJ Belani, ele que é jornalista esportivo e um pesquisador sobre o esporte aqui de Santa Bárbara do Oeste, e também com a Sandra, que é a coordenadora aqui do CEDOC. Sandra Belani, muito boa tarde. Vamos começar a primeira live do CEDOC, né? Agora a gente explorando essa parte virtual, esse mundo virtual aqui nas mídias da Fundação Home. Sandra, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre o acervo que o CEDOC tem com os livros do JJ Belani, né? Um século de esportes, todos que são dedicados a Santa Bárbara do Oeste. Olá, boa tarde, Belani, Tiane, é um prazer conversar com vocês. Primeira live do CEDOC com o Belani, que é um pesquisador que usa o acervo do CEDOC e da Fundação Home para os seus trabalhos, contribui muito com o acervo, com fotografias, e confia no CEDOC que guarda os acervos, né, da produção que o Belani fez da área esportiva, e agora, mais recentemente, os 200 anos de Santa Bárbara, né? Nós temos no acervo do CEDOC o primeiro livro que o Belani publicou lá em 85, né, mesmo Belani, que é a Memória do Futebol Barbarense, que é um livro físico, depois aquele outro livro que você publicou também, que é Santa Bárbara, um século de esportes. Temos os livros digitais e do tema que a gente vai abordar, que é a União, né? O Belani, nós temos os 3 livros digitais que você publicou, que é a história da União, do centenário, pós-centenário, e também o livro da festa do centenário, né, Belani? Eles estão aqui no CEDOC, para que quem queira acessar e fazer download. É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui checando, estamos ao vivo aqui, tudo certo, na página do Facebook. Quem quiser nos acompanhar, então, pode enviar sua pergunta, pode interagir conosco, se tem alguma dúvida, que o Belani está aqui para dar uma aula para a gente hoje, focado agora nos 99 anos do estádio do União Agrícola Barbarense, o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Belani, vamos começar então o nosso bate-papo. Primeiro, queremos agradecer por ter aceito o nosso convite. Muito bem, Tiane Mendieta, boa tarde a todos que acompanham a gente, boa tarde também para Sandra Edilene, eu sempre acho o nome dela bonito, o seu também, viu, Tiane, diferente. Muito obrigada. Obrigada. Sandra Edilene, boa tarde às duas, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, é uma satisfação para mim e ser o primeiro a participar de uma live. Eu ouvia falar em live, que esse negócio de live, né? Assisti o show do Roberto Carlos, assisti muitos assim, programas musicais em lives, cantores, né, das suas casas, participando de programas de TV, mas eu não imaginava que eu fosse convidado para uma live. Então vamos à live, fui ver depois ao vivo, é isso, né, a tradução. Então Isso. Estou aqui à disposição. Vamos bater um papo, a questão é a União Barbarense, União Agrícola Barbarense Futebol Clube. Eu até fiz questão de vestir essa camisa aqui, do União, que eu falei, a camisa de passeio, não existe essa camisa aqui. Eu ganhei do presidente Dário Furlan, do então presidente, ele falou, como historiador do União Barbarense, essa camisa é sua, porque ela saiu só para a comissão técnica, quando o União voltou ao Paulistão. A Tiane deve lembrar disso, porque ela era repórter esportivo. Mas eu ganhei essa camisa e eu uso de vez em quando para ela durar muitos anos, viu? Tá certo? Vamos falar do União, estou à disposição de vocês duas e de todos que estão acompanhando a gente. Belani. Bom, pessoal, só deixa eu fazer um comentário aqui rápido. A gente está com um pequeno. A gente está vendo aqui que o pessoal está comentando que nós estamos com a legenda aqui na página do Facebook. Estou conferindo mesmo, mas a gente já está providenciando para retirar. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Fica à vontade, Sandra, para a primeira pergunta. Belani, União, né? Vai completar esse ano 106 anos e agora no mês de maio, recentemente, você publicou um post falando sobre o estádio do União. Né, e esse que a gente resolveu que fosse um tema interessante, porque o União só daria muitas lives só sobre o time, né? O estádio do União, que completou 99 anos, né? Você lembrou disso numa publicação. Queria que você falasse um pouco da trajetória do estádio do União, para quem nos acompanha.
Bom, o estádio do União Barbarense, primeiro, Sandra, como eu coloquei lá naquela postagem na minha página do Facebook, não foi sempre esse aí o estádio Antônio Guimarães onde o União jogou, tá certo? Então, a história, daqui a pouco, vocês da Fundação Rome, do Centro de Documentação Histórica, que vai substituir o arquivo do livro do Centenário da União, que está aí no site da Fundação, porque eu atualizei até 31 de dezembro de 2019. Eu tinha parado de atualizar o do União em 2016, quando eu deixei de trabalhar, para valer, né? Quer dizer, eu estava na Rádio Luz e parei. Aí eu e o Antônio Carlos Angolini nos dedicamos ao livro do Bicentenário da Cidade. Levou mais de 3 anos e meio para a gente completar o documentário que a Fundação Rome disponibiliza no site do SEDOC. São 11 partes, que seriam 11 livros, é muito grande. Mais de 5.500 páginas. E daí, só agora que eu atualizei o livro do União Barbarense. Eu datei, inclusive, 2 de janeiro de 2020. Mas o que aconteceu em 2020? Mais nada. Tudo, a União nem disputou nada, começou a treinar e parou por causa da pandemia. Mas o estádio da União, o primeiro mesmo, ele existiu onde hoje, para o pessoal se localizar, ou então localizar um campo, era um campo aberto, onde é a estação cultural, que foi estação de rodoviária antes, e antes foi estação de trem, aqui na Baixada do centro da cidade, pertinho das indústrias Rome. Então, ali foi o primeiro campo da União. A União foi fundada em 22 de novembro de 1914. Logo ali ao lado do campo de futebol do União Futebol Clube, era assim o nome, não tinha agrícola ainda, era ao lado do cemitério central. O cemitério que foi ali construído, começou, né, a ser utilizado em 1906. Imagine, em 1906, depois em 1914, fizeram ali numa área aberta, livre, o campo de futebol do União Futebol Clube. A União jogou um pouco ali. Chegou em 2016, esta área, ela foi colocada à disposição do governo, né, do Império, né, no caso, para a construção da estação de trem da Paulista, estação da Companhia Paulista, certo? Saiu dali o campo do União, a União foi ocupar uma área um pouco mais acima. Hoje, ali ao lado do Banco Itaú, onde está ali o prédio tombado à frente, mas o resto está feio ali, viu? Que era da Cofidesba, do Rony, depois do Campo Belo. Ali foi o segundo campo da União. Quando a União saiu dali, porque o Antônio Lins Ribeiro Guimarães, que era financeiro da usina Santa Bárbara, Companhia Industrial e Agrícola, ao detalhe, e Agrícola Santa Bárbara, ele ganhou dos franceses, que eram os donos da usina na época, uma área de terra. Esta área de terra onde hoje está o estádio Antônio Guimarães, que não era estádio Antônio Guimarães ainda. Então, a União saiu do segundo campo do centro e subiu para os altos da 3 de Maio, ali na Vila Aparecida, a vila onde eu nasci, ao lado do Campo do União. Bom, então foi em 1921, certo? Que a União passou a usar esse estádio, que completou no dia 22 de maio, 99 anos. Então a história começa assim: 1 campo, 2 campos, 3 campos como esse, tá certo? E o estádio foi tendo suas transformações, Sandra e Tiane, com o decorrer dos anos e das décadas, né? Então o terreno foi doado, né, Belani? Doado, ainda não era o Coronel Luiz Alves, o dono da usina Santa Bárbara, ele comprou em 1922 dos franceses, que compraram do João Frederico Reder, era a fazenda São Pedro todinha, era do Major João Frederico Reder, né, e seus filhos. Aí eles venderam para um grupo de franceses e eles construíram o tipo de construção francesa mesmo, da usina Santa Bárbara. E um dos filhos, o João Guilherme Reder, o Guilherme Reder, João é o pai. O Guilherme Reder ficou na sociedade. O João Frederico Reder ficou um pouquinho só e saiu, voltou para a Alemanha com a família, né? Mas adiante ele voltaria para no Brasil, mas morando em Vila Americana, que viria a ser a cidade de Americana.
Então, veja bem, a União ganhou a área de terra dos franceses, que eram os donos. No primeiro livro meu, eu coloquei, porque a gente achava em pesquisas que era o Coronel Luiz Alves que tinha cedido a área. Não, não era ainda a usina do Coronel. No ano seguinte, sim. Então, os franceses cederam, a União foi construindo. Primeiro, um campo de futebol. Campo de futebol, pelo que eu vi nas fotos antigas, era cercado só com aquelas cerquinhas de madeira, mas bem simples mesmo, porque, imagine, 1921, só tinha o União Barbarense na cidade, não existiam outros times de futebol ainda, times grandes, existiam times assim de fazendas, essas coisas e tal, tinha ainda. Mas, aliás, tinha times, 15 de novembro, era o Barbarense também, times que formavam ali uns times e ficavam jogando, mas a União não cruzou com esses times. Quando a União passou a existir, esses times já haviam assim, encerrado atividades. Belane, mas quando esse estádio, né, campo, vamos dizer assim, foi feito, não tinha o nome de Antônio Guimarães, tinha? Não, é assim, olha, o presidente Antônio Guimarães, ele assumiu em 1920, então ele já tinha ganho a área de terra, depois o pessoal teve lá a reunião, fez uma fusão lá com 7 de setembro da Fazenda São Pedro, né? José Benedito Dutra era um professor da Escola Gabriel de Oliveira, que veio de Piracicaba lecionar aqui. Tinha um time de futebol lá na Fazenda São Pedro, por isso que eu falei, times de fazenda e de lugares aí de Santa Bárbara, porque era pequena ainda. Aí fizeram a fusão. O José Benedito Dutra também foi para a diretoria da União, mas quem assumiu? Foi escolhido o presidente Antônio Lins Ribeiro Guimarães, um pernambucano que estava trabalhando na usina Santa Bárbara. E ele foi o presidente que ocupou o cargo por maior tempo na história da União Barbarense, praticamente, Sandra e Tiane, de 1920 até 1931, quando ele morreu. Mas ele teve 2 folgas aí, perto de 1930, 28 e 29. Aí entrava o presidente, não aguentava o rojão, voltava Antônio Guimarães. Entrou outro, ficou um pouquinho, voltou Antônio Guimarães. E ele, acho que se não tivesse falecido em 1931, ele ficou doente, né? E continuaria de presidente mesmo, ele foi até o fim da sua vida. Em 1931, ele morreu em outubro. Daí, o nome dele só foi dado, né, como patrono do estádio e batizado de Praça de Esportes Antônio Guimarães, nem completou o nome, em 1938, em dezembro de 1938, quando o presidente era Benedito Lopes Teixeira. Aí, então, resolveram fazer a homenagem ao presidente que, por mais tempo, ocupou o cargo, Antônio Guimarães. E de lá para cá, ninguém ficou mais tempo que ele, ficou quase 10 anos como presidente da União, por isso que ele se tornou o patrono do clube, o nome do estádio, a Toca do Leão, que começou a ser chamado de Toca do Leão a partir de 1967, quando o Leão da 13, né, a União ganhou esse mascote, o Leão, né, e virou o Leão da 13, porque o Leão da Rua 13 de Maio. Belane, só deixa eu registrar aqui, pessoal, que tem muito, o pessoal está acompanhando, e agradecer o SB 24 Horas que compartilhou a nossa live na página deles. Acabei de receber aqui a notificação. Muito obrigado, Denis, a Mayra, por compartilhar. Nós sabemos que o Belane tem uma importância gigante aqui, né, para a história esportiva de Santa Bárbara do Oeste e região. Muito obrigada por compartilhar a nossa live. Então, obrigada a você que está nos acompanhando também pela página do SB 24 Horas. Pode seguir. Um abraço ao Denis, né? Um abraço ao Denis e a esposa. Muito bom. Belane, você tocou nesse assunto. Também já sabe pelo SB 24 Horas. Você começou a falar, mas era legal esclarecer, né? União Agrícola Barbarense, esse nome que a gente conhece, não era esse o primeiro nome do time de futebol, né? Lá em 1914. União Futebol Clube, americanizado ainda. Americanizado, enfim. Futebol Clube, e Clube Bermuda ainda. E depois a União teve ainda 2 nomes ali, Atlética Barbarense, alguma coisa, está no livro aí, e só em 1920, quando Antônio Guimarães assumiu e a usina cedeu a área para a União, em sinal de gratidão. Isso deu muita polêmica ao longo da história da União, todo mundo perguntava por que agrícola? Não, o pessoal achava que o time fosse da usina Santa Bárbara, Companhia Industrial e Agrícola Santa Bárbara, não, lá teve depois de 1936, 5 de janeiro, o time lá, o
Clube Atlético Usina Samara. Mas o União recebeu o nome definitivo, a denominação definitiva, em 1920, de União Agrícola. Foi incluído Barbarense e depois Futebol Clube, que antes não tinha nem o Barbarense, porque antes do União tinha um time, Sandra, Tiane e quem nos acompanha, que só tinha o nome assim, Barbarense. Pronto, Barbarense, mais nada. E depois que veio o 15 de novembro, o 15 de Piracicaba era daqui, 15 de novembro, de Santa Bárbara, Carlos Ingiter lá. E depois ele foi embora para Piracicaba, levou o time para lá, mas ele foi convidado a ser presidente de um time, de uma fusão em Piracicaba. Ele falou, eu aceito a presidência, mas tem que ter o nome do meu time, que era de Santa Bárbara, o 15 de novembro. Aí surgiu o 15 de novembro de Piracicaba. Então aqui teve mais times, além do Barbarense, além do 15 de novembro, 2 ou 3, 7 de setembro, mais times ali. E União era só União, não tinha nada de Barbarense. Incluiu o Agrícola, incluiu o Barbarense e aportuguesou, né? O nome União Agrícola Barbarense Futebol Clube. Aí virou tudo em português mesmo, em 1920. Olha só, quem está nos acompanhando, Antônio Carlos Saqueto disse, JJ Belani é show, um abraço, meu amigo. Saqueto, amigo meu Saqueto, um abraço ao Saquetão aí. Bom, está bravo que o União caiu, estava na primeira divisão, hoje está na última divisão, né? Nem lembro. É triste realmente. Pessoal, União já... Isso depois é uma das minhas últimas perguntas, Belani, chegando mais próximo da realidade, quero saber, já vai pensando, qual foi a partida mais importante que aconteceu nesse estádio, hein? A partida mais importante, eu sei porque do livro meu, Um Século Santa Bárbara em um Século de Esportes, eu já coloquei até com foto, né? É fácil de dizer. Mas antes disso, tem muitas partidas emocionantes no estádio Antônio Guimarães. Para vocês terem ideia, falar do estádio, Sandra, que o tema é o estádio do União, ele começou lá o campo de futebol, gramado, com aquela cerquinha de madeira, igual de fazenda, vai. Vamos dizer assim, o pessoal vai entender. Aí vieram as transformações. Na década de 1940, foi construída a arquibancada lá, parecia assim, aquelas casinhas, aqueles barracões, vai, só telhado de telha, e com os suportes, né, de madeira mesmo, e o pessoal se aglomerava ali para assistir aos jogos de futebol, uma arquibancada coberta, mas toda aberta nas suas laterais, né, fundo, lateral. Se chovia, tomava chuva. Essa arquibancada, ela foi destruída por um raio, um temporal, em 1946, e 2 pessoas morreram, entendeu? Várias pessoas ficaram feridos ali, vários torcedores feridos, entre eles o avô do atual prefeito Denis Andia, o seu Vitor. Seu Vitor Andia. Ele estava junto também com o pessoal ali, com torcedores. E tinha um médico que ajudou, tinha um médico no estádio lá, e ele ajudou a socorrer os que foram machucados quando destelhou tudo, caiu tudo, né, sobre torcedores. Muita gente saiu correndo, não se machucou. Depois disso, o campo do União ficou um tempo sem nada de arquibancada. Aí, com o tempo, novas transformações. Só voltou a ter arquibancada no começo da década de 60, 1960, quando o Pedro Reca fez. Aí eu era moleque, já lembro, hein? Arquibancada coberta. Quem conhece o estádio, hoje tem o setor coberto lá, que é das cadeiras cativas. Todo mundo sabe. Mas antes tinha uma arquibancada pequena ali. Cabiam, assim, cerca de 600 e poucos torcedores sentados só, e tinha 3 a 4 cabines de rádio, e eu era moleque. E como eu nasci na Rua 10, hoje, a Rua José Benedito Teixeira é a rua da lateral do União, onde não tinha essa arquibancada aí das Gerais de concreto lá, não tinha, era muro, e tinha o portal de entrada que tem até hoje, está modificado, existia. Eu não saía do campo do União desde 5, 6 anos, 1960, eu me lembro de jogos lá. Como eu era fanático por futebol, naquele tempo eu sonhava em ser locutor esportivo, né, Tiana, mas nunca deu certo. Locutor, não. Eu fui de tudo no rádio, menos narração. Comentarista foi a minha última função. Âncora da equipe esportiva, repórter de campo, entrevistei vários jogadores, grandes jogadores até. Só não vi o Pelé jogando ao vivo, porque não fui escalado na época, eu estava na rádio.
Brasil, eu fui escalado em algumas vezes em jogos do Palmeiras, o meu Palmeiras, jogos do Corinthians, do São Paulo, mas nunca fui escalado em jogo do Santos ao vivo. O Santos vinha jogar em Piracicaba aí com Pelé e não era eu escalado, fazer o quê? Tinha que calcar pelo rádio, aquele tempo lá. Então, eu vi todas essas transformações aí no campo de futebol da União Barbarense. Eu vi o campo, por exemplo, quando, na década de 60, quando era moleque, o campo ganhou arquibancada, a segunda, né, falava, nossa, era uma atração na cidade. No resto não tinha arquibancada, nas laterais, e do outro lado era muro, cheio de árvores. No fundo do campo da União, onde hoje é o clube, lá haviam os eucaliptos, e tinha um pasto, um local de pastagem lá de gados, né? A gente lembra, falava o Pasto do Moreira, todo mundo lembra disso, o Pasto do Moreira, tá? E na frente, aqui na 3 de Maio, onde tem arquibancada, ali era longo espaço entre o gol e o alambrado. Tinha um semi-anel ali, na 3 de Maio, e depois tinha uma mangueira. E ao lado da mangueira tinha os vestiários que o Xisto Santos construiu em 1958, junto com o portal de entrada, presidente Xisto Santos. E ali era o vestiário do time local, da União, que era o maior, o menor para os visitantes, e tinha o vestiário dos árbitros. E tem o famoso Legório, todo mundo sabe, João Querubim Teodoro, um negro que foi massagista da União, depois virou treinador de escolinha. E ali, curiosamente, para quem se lembra, tinha um poste de iluminação mesmo, deitado. Todo mundo sentava ali bater papo com o Legório embaixo da mangueira, tá? Embaixo da mangueira. E ao lado, onde é o Salão da 13 de Maio, hoje, tinha o espaço, então tinha um campinho, a gente falava. Quem jogasse bem ali, o Legório, que é o estádio. Então tinha que jogar bem a molecada ali. Opa, você vai treinar no campão. Nossa, para nós era uma festa. Era assim o campo da União. E depois vieram as arquibancadas complementares. Mas ainda do campo ele foi relocado, ele foi trazido do fundo lá, para sair o salão lá dos Girassóis, para a 13 de Maio. Então mudou o gramado da União Barbarense. Tá certo? Muita gente se lembra disso. A União jogou 2 partidas no estádio Rio Brancão e Americana, quando a grama pegar e tal, e o campeonato já ia começar. Então o campo também foi relocado. Tá certo? Isso foi em 1996, 95, não tem que ser afastado para melhorar seu campo, ampliar arquibancada nele. Agora, quantas arquibancadas? Essa de concreto, cimento armado, a gente fala que tinha cabines de rádio, da década de 60, ao começo, perdurou com ela até os anos 70. Não, quase os anos 70. Em 1967, a União ficou campeão da antiga segundona, mas era a terceira na prática, mas falava-se segundona, que a primeira não era a primeira, era especial. Então aí a federação obrigou a União a ampliar as arquibancadas. A União construiu as gerais da Rua 10, a rua onde eu nasci. Concreto armado, a gente fala, né? As gerais, a cimentão, né, Tiane? Todo mundo vai esquentar lá no cimentão. Geral. E deu uma confusão, porque o prefeito Ângelo Juvina, da época, contribuiu, colaborou e tal, os vereadores, deu até processo para ele depois disso daí, mas, infelizmente, né, porque tinha gente do contra aqui, não pode ajudar, porque a União é particular, a prefeitura não podia, mas tinha que ajudar, era a cidade, ajudou, e daí? Doeu? Machucou a cidade? Não, é a questão de política, que até hoje existe, hoje está pior, né? Bom, então é o seguinte, construiu aquela arquibancada lá em 67 para 68, quando a União estreou em 68, que era a segunda, na verdade, porque a outra brigava depois para subir a especial, certo? Que é a elite. Então, ali foi inaugurada a arquibancada em 1968, das Gerais. Nos anos 70, entrando, a União teve que completar arquibancadas de madeira, ao lado da coberta. Madeira para lá, madeira para cá, uma cimentada no meio, e as Gerais. Atrás dos gols, da 13 de Maio nada ainda, mas do fundo fizeram lá uma arquibancada de tijolo, num barranco, e chegou um dia lá que desmoronou tudo, a arquibancada atrás do gol das piscinas. E eu assisti jogo nessa arquibancada aí. Eu posso dizer assim, ó, União Barbarense Paulista de Jundiaí, foi o primeiro jogo da União, caçula quente, na época, que a União era bom, 1968, foi 1-1 o jogo. Eu assisti ali atrás, Tiane Mendieta
Sandra, e eu vi, nossa, o árbitro não deu um pênalti no Zé 21 para o União, e o União empatou com o Paulista, que era grande, ficou campeão naquele ano, o Paulista de Jundiaí. E eu falei, José Família e Neto, foi pênalti, a gente estava atrás do gol ali, bem pertinho. Ele não deu. Então pareceu grande que o Paulista era maior que o União era caçula. Até disso eu lembro, essa arquibancada ali, de tijolo, ela caiu, foi feita às pressas, né, no barranco, imagina, né? Perigo, chuva, não? essa tudo, então, desmoronou. E depois, quando a União subiu, eu estou em 1980, ele estava na última divisão, foi castigado, ficou 2 anos parado, 1977 e 78, voltou em 79 pela última divisão, 5ª divisão. Por Mas quê? em 2020 também foi foi para a brigando. divisão. Mas em 2020 a gente também voltou Então, para a última divisão. Né? Mas dentro de campo, a diretoria brigou com a Federação Paulista e ainda assim, brigou com a Federação, foi a Justiça Comum, União. E não podia ir. O doutor Jomar Antônio Camarim era juiz de direito e presidente do Conselho da União. Peitou a Federação, foi brigar, tirou a União fora em 77, 78, foi para a última divisão quando voltou em 79. Em 80, o então presidente Nabi Abichedi, eu coloquei isso nos livros, meu Deus, ele fez justiça à União e voltou a União para a 2ª divisão, onde era o lugar da União. A União foi no Pacaembu em 80, brilhou. E fez a arquibancada coberta, essa que está aí hoje. Mas não completa, porque só depois, no Paulistão de 2000, a União já estava na elite, que fez o restante das cabines lá, que a Tiane já conheceu, porque ela trabalhou lá também. Então, é o que é hoje. E a União, em 1999, em março, contra o Palmeiras, colocou lá dentro da Toca do Leão, o estádio Antônio Guimarães, seu maior público da história, nunca mais vai colocar isso, mais de 13 mil pessoas, porque Palmeiras 1, União 0 aqui, também não foi pênalti, Tiane. O Paulo César de Oliveira marcou o pênalti do Wilson, Criciúma, Wilson Vatercuco, em cima do Paulo Nunes, Paulo Nunes, Palmeiras não foi pelo carro. Aí o Alex Canhotinha foi lá, Alex foi lá e fez 1-0 para o Palmeiras. Você estava lá ou não, Tiane? Em 1999? Eu estava, ó, eu vou contar quando eu estava. 97 contra o Mirassol, que foi vice-campeão da divisão. Sim, errou o pênalti, Adãozinho, ele defendeu. Adãozinho, isso, eu estava na arquibancada das piscinas, ali, naquela arquibancada que não era mais tijolo, já era do jeito que é hoje. Em 98 eu estava na Avenida Monte Castelo para comemorar o acesso em Bauru contra o Noroeste, que o União ganhou, que eu lembro que o presidente era o Roberto Mantovani, que distribuiu umas bandeirinhas aqui na cidade, eu me lembro até hoje disso, umas bandeirinhas plásticas. Se você procurar, vai achar você na foto. No livro tem essas moças. Então, 98, então, mas nisso eu tô falando, eu tinha 10 anos, né? E eu estava em algumas. Quando o União jogou contra o São Paulo um domingo de Páscoa, também. 2-1, 2 da França. Isso, quando o França jogava, e eu estava também quando empatou aqui, que o Diego Tardelli jogava em 2005, no Paulistão. Mas esse do 99 foi 2-1 para o São Paulo, isso. 2 gols do França, e o do União foi do Elson, aquele volantão negro, alto, bom de bola, e capitão do time. Ali foi o segundo maior público, mais de 11 mil, mais de 13 mil, mas o público registrado, pagante, foi 2.000, tem aí nas estatísticas, no livro também, 2.000 e quase 13 mil, aliás, 12 mil e lá vai pedrada, vamos ver. Mas como as crianças não pagavam ingresso naquele tempo, tinha seguramente umas 13.500 pessoas. Oi? Eu não fui contabilizada. Você não pagava? Não. As mulheres não pagavam ingresso. A molecada também não. Eu me lembro disso. Então, mais de 13 mil. E mais de 13 mil. E hoje o campo encolheu para quase 7 mil. Nem 7 mil hoje. Né? E fizeram tirar um pedaço da arquibancada ainda dos fundos lá, atrás do gol. Se bobear hoje, cabe menos ainda, né, Belani? Deixa eu registrar aqui. 6 mil. Mas aí, se a federação vier com laudo de bombeiro, essas coisas, cada vez encolhe esse estádio? Não, mas foi o próprio Corpo de Bombeiros que determinou a redução. Então, é para 6 mil pessoas, não 7. Então, se tiver um jogo lá hoje, União e Rio Branco, pode vender 6 mil e acho que 800 ingressos. Não pode vender mais que isso. Acontece o seguinte, viu, Tiane? A União nunca teve projeto de estádio. Sandra,
Você que veio depois da cidade, nunca teve um projeto de estádio. Foi, sabe, aquela família que o pai tem 2 filhos, tem uma casa com 1 quarto. Aí nascem mais 2 filhos com o tempo, ele faz outro cômodo. Os famosos Aí, puxadinhos. Na minha casa era assim, nós éramos em 8 filhos. 2 morreram, né? 8. E a casa na Rua da União, lá mesmo, foi sendo aumentada para 10 pessoas, né? Sempre assim, sem projeto, na época nem existia, o pessoal deixava tudo. E o Campo da União assim também, precisa isso? Faz lá. Precisa, faz ali. Faz um salão de baile da 13 de maio, onde era para ter arquibancada, porque um dia fizeram a maquete do Estado da União, em 1976, tempo do presidente Toninho Bueno e o doutor Jomar Camarinha, presidente do Conselho. Então a maquete tinha até pista de atletismo, ia modificar tudo a União. E a arquibancada, do lado das cobertas, ela iria de torre a torre de iluminação. Mas aí inventaram, depois com o tempo de fazer, o tempo dos o presidente Alcino da Rocha, o salão de baile da 13 de maio, aí não dava mais, deu no que deu hoje. Mas aquele anel bonito, como Limeirão, como outros estádios, tudo de concreto, com aquela curva, né, nos escanteios, não dá mais no União, não dá, hoje não dá, mas nem precisa. Que para 6 mil pessoas hoje, se a União botar 3 mil pessoas hoje, está excelente pelo que é hoje o futebol do interior paulista, né? E do Brasil. É verdade. Olha só, vou registrar aqui a participação do pessoal. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Júnior Vilar, de JJ Belani, grande nome do esporte de Santa Bárbara. Abraço a todos. O Wagner Esse era do Castelinho. Era do Castelinho Bebidas, aí ele dava prêmio nos Jogos do União, viu? O Laudice ali do Castelinho sempre dava prêmio para os Jogos do União Urbanismo para a gente sortear lá no som do estádio. É verdade, tinha o som do estádio que sempre tinha, ganhava bola, né? É verdade, Belani. Outra que eu lembrei também, eu estava em 2004, quando a União subiu na Série C, e eu estava em 2005, quando a União estreou quando jogou na Série B contra o Grêmio. Sim, 1-1, gol do Gilson Batata, e aí o Grêmio conseguiu empatar com o União, o campeão do mundo conseguiu empatar com o União. Olha, mas tinha expulsado o Anderson, né? No primeiro tempo ainda, 10 contra 1. O técnico. Oi? Era o Mano. Mano Menezes, o técnico do Grêmio. E eu jogava o Anderson, que era Grêmio de Porto Alegre. E o Anderson, que era a grande promessa da seleção, meio-campista. Não passou de promessa. Então, não passou de promessa. Muitos, né? Assim como muitos. Assim. E tirando que de 2007 a 2009, todos os dias eu estava no estádio Antônio Guimarães, de segunda a sexta, fora os jogos, pela Rádio Luzes da Ribalta. É que você era minha repórter na Rádio Luzes da Ribalta, e era a setorista do programa que eu fazia na Rádio Luzes, programa Gol de Placa e o Dia a Dia Luzes Esportes, tá vendo? Tiane, vamos acionar a repórter Luzes, Tiane Mendieta, tá vendo? Muito bem, JJ Belani e ouvintes da Rádio Luzes da Ribalta. Vamos continuar aqui, com a participação do pessoal. O Wagner Penati, nosso superintendente aqui da Fundação Home, disse que morava ao lado e era só pular cerca, acho que ele está se referindo naquela contextualização que você comentou sobre a Rua 10, né? A antiga Rua 10. Né? Era só você pular cerca. Porque o Wagner João Penati, pode participar da festa do João também, foi só uma vez. Ele é da minha época de escola, a gente estudou na mesma classe, Wagner Penati, certo? Então, claro que ele lembra do que eu lembro, ele lembra, só que ele ia menos no campo e eu não saía do campo. Entendeu? Mas aí eu lembro até quando atrás do gol ali, das piscinas, perto do campinho, onde o Legório ficava com uma molecada que jogava bola na escolinha do União, os pupilos do Legório, ali de domingo tinha futebol, era uma festa, porque o espaço era grande, até a 13 de maio, vocês não sabem, não é dos seus tempos, aqueles carrinhos, com os cavalos, eles tiravam os cavalos da carroça mesmo, e vendiam laranja. Então tinha uma maquininha que rodava assim, decascava a laranja, todo mundo chupava laranja, amendoim, paçoquinha, quebra-queixo, tudo. E aí tinha torcedor, aquele tempo valia tudo, Tiane e Sandra. O pessoal pegava a bagaça da laranja e tacava jogador depois, quer dizer, porque chupava a laranja. Fazia aquele bagaço. Não tinha punição, não tinha nada, viu? Valia tudo. Hoje dá interdição de campo isso daí. Copinho d'água da interdição e imagina o bagaço da laranja. Mas tinha lá os carrinhos, era divertido, era ir no Estádio da União, Tiane e Sandra, era uma atração. Em 1969, para vocês terem ideia, centenário da cidade,
Centenário, 15 de junho de 1969, eu estava lá, foi uma beleza. O União jogou com o Jaboticabal. O Jaboticabal da mesma divisão do União, foi 7-0 para o União. O União tinha timaço em 69. O Chicão Preto era o Pelé do União, mas ele era reserva do Pelé no Santos. Como naquele tempo não tinha substituição, o Pelé não saía, o Santos negociou ele com o União Barbarense. Chicão, meia direita, meia esquerda, volante. Chicão Preto, a gente falava, Chicão Ramos, já faleceu. E ali, em 69, a União botou 7-0 no Jaboticabal. E foi uma festa, o futebol. Mas antes do futebol, para comemorar o centenário, teve festival de bandas e fanfarras. A Arthur Giambelli, a fanfarra, banda de Limeira, foi a campeã. E aqui de Santa Bárbara tinha a Corporação Musical União Barbarense e já tinha a Corporação Musical dos Metalúrgicos. E bandas de todos os lados vieram, de São Paulo e tal, mas foi um espetáculo mesmo. E cada uma se apresentava como preliminar do jogo, que foi às 5 horas da tarde. Bom, 5, 4h30, não me lembro bem. E o festival de banda, o que atraiu mulheres, então o pessoal ficava olhando a banda e as moças, certo? Porque não tinha futebol ainda, a banda se ouvia, mas ficava olhando as moças passeavam pelas laterais do estádio, assim, iam e voltavam, e a rapaziada na arquibancada, então era atração. O povo ia paquerar era praça, na Praça Central antigamente. Oi? O povo ia paquerar no estádio. Sim, mas era um dia de festa e de graça, ninguém pagou ingresso, a prefeitura comprou espetáculo, portões abertos, lotou, foi um espetáculo do centenário da cidade, o que não houve no bicentenário, né? Oi, Sandra. Ô, Belani, você falou bastante, né, sobre a trajetória do estádio que a gente conhece hoje, né, que a configuração dele é muito diferente do que no começo, lá em 21, do que é hoje, né? Mas se a gente olhar para esse estádio que a gente conhece agora, pelo que você contou, o que sobrou que seria uma referência de patrimônio histórico do União? Olha, do estádio, quando eu falo estádio, é campo de futebol, sim. Porque anexo tem lá, era o Pasto do Moreira, é o clube de campo. Sim. Tá? Então vamos tirar o clube, que é outra história. Isso, outra história. O clube é de 1970 para cá, porque em 68 o União ficou campeão, lançou o plano de expansão social, criou mais sócios do clube, e aos poucos foi construindo. Em 1970 inaugurou lá o clube social, campinho, minicampo de futebol, a primeira piscina e um salãozinho de baile, depois foi sendo ampliado. Agora, o campo de futebol não sobrou nada, nem o gramado. Sabe por quê? Eu não falei que ele foi relocado? Ele era numa posição aqui no fundo, né, ao lado das piscinas, e foi trazido para o lado da 13 de Maio. Aproveitou-se, então, do original, uma parte do gramado, Sandra, uma parte, que a parte do fundo, então, construiu arquibancada lá, tem que tirar grama. E a parte de cada 13 de maio, todo mundo sabe o que estou dizendo, era baixa, teve que fazer um aterro ali, tudo e tal, né? E plantar grama no restante, e depois foi feita a arquibancada metálica no presidente Adilson Basso, né? O tempo dele, na 13 de maio. Então, sobrou o vestiário que existia, foi demolido, né? Os vestiários, que era para árbitro, visitantes e árbitro ali, o time da casa, demolido para construir a arquibancada da 13 de maio, a metálica. A arquibancada primeira, de madeira e coberta com telhas de barro, o raio destruiu. A arquibancada primeira, concreto armado, que tinha 4, 5 cabines de rádio, eu vi o dia que foi demolido tudo lá, a gente assistiu até para construir essa arquibancada coberta de agora. E a Gerais, 1967, 68, ao lado, lá no prolongamento da Rua 10. Então, também não era original. Uhum. Original mesmo, vai dizer, um pedaço de grama e as traves. Até as traves acho que foram trocadas, viu? Até as traves. Mas, Belani, muito diferente. O terreno original. Mas o estádio ficou bonito. Chegou um momento... Oi? Essa entradinha da 13, a entrada do estádio. O portal? O portalzinho de entrada. 1951. O portal de entrada, 1958, o presidente Xisto Santos construiu, era bonito. Tinha dois guichês de cada lado para vender ingresso, 2 para a Rua 10, 2 para a Rua 13 de Maio.
A gente falava Rua 10, depois Rua José Benedito Teixeira, minha rua. E tinha o Portão Preto ali embaixo. Depois fecharam o portão, está com tijolo lá hoje. Agora, para cima do portão está mantido. Está mantido. Também caiu o distintivo do União lá. Má conservação, né? Aí eu estava no Jornal Diário, na época, eu cobrei que restaure o distintivo lá. Foi restaurado o distintivo do lado da 13 de maio. Então, está um pouco diferente também. Nem isso foi preservado. Preservou-se lá a Praça de Esportes Antônio Guimarães. Que estádio nós começamos a chamar de estádio depois, do tempo mais moderno, estádio Antônio Guimarães. Mas até hoje está lá a Praça de Esportes Antônio Guimarães. Nós mudamos por conta. E falar estádio, agora no Campo do União, certo? E ninguém fala Praça de Esportes. Os locutores antigos falam na Praça de Esportes, Tagibo de Campos, viu, Tiane? Na Praça de Esportes Antônio Guimarães. Era assim, na Praça de Esportes Luizinho Alves, da usina Santa Bárbara. Luizinho Alves era o filho do Coronel Luiz Alves, morreu moço. Botaram o nome dele no estádio lá. No estádio, na Praça de Esportes da Rua Santa Bárbara, Praça de Esportes Luizinho Cervoni, um dos irmãos Cervoni da FASBA. Nos Silos, Praça de Esportes, lá não era nem muro, não tinha, era aberto, mas falava Praça de Esportes Antônio de Silo, que era o presidente lá, um dos filhos do patriarca lá, entendeu? Praça de Esportes João Batista Furlan, pai do Batista Furlan, pai dos Furlan, o avô dos muitos Furlans, bisavô aí, da patriarca da usina Furlan. Então, cada um tem o seu nome também, tá certo? Agora, não foi preservado na totalidade, Sandra, o portal de entrada construído em 1958. Ele está alterado, mas ainda bem que está mantida na sua essência. Eu acho que devia ser tombado o Estado da União Barbarense. O pessoal do patrimônio histórico aí, fazer um trabalho do tombamento de todo o Estado Antônio Guimarães, antes que desapareçam com ele. Ou pelo menos o portal, né? Esse portal de entrada que é um símbolo. Tudo, time, né? Porque em Piracicaba desmancharam o estádio Roberto Gomes Pedrosa lá, virou shopping, desmancharam. Eu joguei futebol naquele campo, joguei no 15 também, no Barão de Serra Negra, quando era da escola, Emílio Rome, ainda tempo de estudante. Mas lá não tem mais nada, eu acho, do 15 de Piracicaba, do estádio Roberto Gomes Pedrosa, onde o 15 jogava antes. Então, aqui, corre o risco de subir tudo. Quantas vezes já falaram de negociar para fazer, se construir torres aí no estado de Antônio Guimarães, quando a União está em crise, todo mundo fala, e a União continua em crise, porque não tem dinheiro até hoje, está parado, mas por causa da pandemia aí de 2020, mas a gente torce, Sandra, Tiane, quem está nos acompanhando, para que no centenário do estádio, ano que vem, que a União joga esse ano, que suba pelo menos a terceira divisão, porque é doído, é triste. Pô, parece que só foi eu sair da Rádio Luz, parei que meu trabalho, a União estava na segunda, brigando para subir. Saí em 2016, aí 17 para cá, desceu a ladeira. Quer dizer, está na quarta divisão, de que esteve só lá no começo, em 1964, 65 e 66 apenas na quarta divisão, e em 79 na quinta divisão por castigo. Mas o futebol da União sempre foi bom demais, a história da União é linda a história. Né? É linda, o estádio já foi muito mais bonito do que está hoje também, apesar que estão conservando tudo lá agora, eu fui lá ontem, estão pintando em alvinegro, preto e branco mesmo, o clube e tal, está ficando bonito, mas o futebol está feio, tem que melhorar, a União voltar no ano do centenário do seu estádio, no mínimo, na terceira divisão, porque o lugar da União é, para mim, no mínimo, a Série A2, a segunda divisão. Daí para cima, nunca como está hoje, daí para baixo. O Belani, você como jornalista esportivo e depois como historiador, que foi fazer pesquisa e escreveu vários livros sobre o primeiro seu, né, a memória do futebol barbarense, eu imagino que você deve ter conseguido entrevistar pessoas que foram muito importantes para a história da União, conhecer os jogadores, talvez até os que jogaram nos primeiros times. Você diz nos primeiros times grandes do Brasil, isso? Não, do União. Do União. Do União, olha, do União eu acompanhei de moleque, de meus 6, 7 anos, tudo praticamente. Eu não saía do campo, dali, saía da escola e ia para o campo jogar bola. Então, eu acompanhava, eu achava bonito lá atrás, quando eu era moleque,
É porque os massagistas, a Tiane vai entender agora, eles passavam óleo nas pernas dos jogadores para, sei lá, era moda na época, né? E os negros entravam em campo com as pernas brilhando, nossa senhora! Eu me lembro disso, eu achava, caramba, que legal, né? Mas o que os massagistas fazem lá, né? Então, e os jogadores passavam pertinho da gente. O vestiário era na 13 de maio, não tinha túnel para entrar no campo, não. Muita gente se lembra, pessoal da minha época, tinha um portãozinho ali da entrada da 13 de maio, portão de um por vez. E o pessoal, os jogadores já prontinhos, passavam encostado com a gente até cumprimentava o jogador, né? Passava perto da gente. E ali saía briga também. Um dia quebrou um pau ali, União Barbarense e Comercial, acho que de TT, não, Serquilho, São José de Serquilho. E era um jogador que jogou no União também. Não sei o que aconteceu lá em Serquilho. E depois deram o troco aqui. O torcedor que pegou, porque aí que começaram a exigir túnel, né? Não pode passar no meio do povo, mas passava. O campo da usina Santa Bárbara teve túnel antes do campo do União Barbarense. Tem que ter o túnel, para você não passar no meio do povo. Né? O campo da Internacional também passava no meio do povo, descia. Essa arquibancada ali. Então, era assim, muito interessante realmente. Os contatos com os jogadores, a gente ficar dentro do campo, os pais levavam os moleques para treinar de fotografia com os jogadores, acabou o treino, você entrava a hora que você quisesse no treino, dentro dos jogos mesmo, acabaram os jogos de profissionais, a gente entrava no campo, ia abraçar jogador, tudo diferente, repórter entrava dentro de campo, né, Tiane, com um filme lá, tudo, entrevistar jogador, você Sim. entrevistava quem você queria, não era entrevista coletiva hoje, todo mundo o mesmo jogador, a mesma pergunta para todas as rádios, televisões, tal e tal, era diferente. Então a gente conversava com o jogador saía ali no meio da gente, do povo. Eram ídolos da torcida, os jogadores. Quantos ídolos, que barbarenses que viraram ídolos nossos. Eu posso dizer Ademir Gonçalves, o Brandão, Zé 21, Mosquito, o Mané de Campos, mas vai enumerar um monte aí de ídolos da gente. Eu lembro um dia que o Guassi, ele era do Juvenil da Internacional, foi para o União. Ele foi dar uma bicicleta e deu a bicicleta, caiu, quebrou o braço. Voltou, Nossa. Jogou pelo União, depois ele era da Inter, voltou a jogar pelo União, e do União foi para o Guarani de Campinas, e ainda era juvenil. Do Guarani ele foi para a Seleção Brasileira Olímpica, e foi o primeiro barbarense a vestir uma camisa amarelinha da Seleção Brasileira. Guassi, meu amigo, Luiz Guassi. Você entendeu? E daí que ele foi para o Juventus e foi para o Palmeiras, mas não ficou no Palmeiras. O Dino Sanders não deu chance para ele, o técnico do Palmeiras. E ficou muito tempo no Juventus. Mas o Guassi, então, eram ídolos nossos. Mas eu posso dizer um monte. Eu falei nem 10. Né? Era gostoso, era diferente. Certo? Tato, meu amigo Tato, grande jogador do União Barbarense. Olha, o Wilson Mancha Negra, que depois morreu na pobreza, morreu na bebida. Era uma torcida do União. A gente lembra, Sandra, tudo isso, os contatos eram diretos, assim, ó. Oi, tudo bem? Então, o jogador abraçava a gente, molecada ali, certo? E a gente ia torcer para eles depois, né? Aí eu virei repórter, caramba. Virei comentarista, virei apresentador de programas de rádios. Trabalhei em todas as rádios da cidade, Rádio Brasil, Rádio Santa Bárbara FM, Rádio Luz da Ribota, tempo maior, foi meu último emprego, 9 anos e pouco, quase 10 campeonatos do União. Aí eu fiz de 2016 ainda. Dos jornais, Correio Barbarense, Jornal do Oeste, Diário de Santa Bárbara, que eu fui um dos fundadores, né? Então, a gente entrevistava jogadores direto, criei aquela coluna que vocês têm guardada aí, personagens do nosso esporte para o Diário, entrevistei mais de, acho que 300 jogadores da antiga, e quantas histórias eu fiquei sabendo, mesmo quando eu não existia ainda, porque eles me contaram em detalhes, era diferente de hoje. Hoje eu falo, é muita frescura no futebol. Posso dizer isso, muita frescura. Nada pode. Tem que ser tudo igual. Então, eu não gosto mais do jeito que é hoje. Eu gosto do futebol. Acompanho. Mas está bem diferente mesmo. Hoje é tudo profissional. Só que a bola diminuiu de todo mundo. Sim. Aumentou a marra, mas diminuiu o futebol, né? Todo mundo ganha em dólares, ganha milhões, não sei o quê. Tem jogador que ganha... só ele, por mês, o que vale um time inteiro do interior para o ano inteiro. Quer dizer, não pode isso daí. É muito dinheiro para pouca bola. E o pessoal novo hoje discute comigo, não, porque Ronaldinho
Nazário, Ronaldinho, né? Não o Gaúcho. Ronaldinho Fenômeno. Ele é igual o Pelé, sabe? Não, viu? Menos. É bom jogador, foi grande jogador, Ronaldinho Gaúcho, o Romário. Olha, mas gente que nem ia para a seleção quase brasileira, Ademir da Guia era um grande craque. Uma vez na Copa do Mundo ele jogou. Entende? Então tinha gente que sobrava, eu vou dizer assim, camisa 10, isso aí vale para futebol de Santa Bárbara, vale para tudo. Na seleção de 70, a maior seleção da história do mundo, aí, do futebol do mundo, o Zagallo teve que pôr 5 jogadores com a camisa 10 no time. Porque falava, Pelé não pode jogar junto com o Tostão. A bobagem, quem é bom de bola tem que jogar junto. Então o 7, Jairzinho, 7 no Brasil, era 10 no Botafogo do Rio. O 8, Gerson, era 10 no seu time também. O 9, Tostão, era 10 no seu time. O 10, Pelé, era o 10 também no Santos, era dele, era 10. E o Rivelino era 10 no Corinthians, 11 no Brasil. Os camisas 10. Muita gente me sobrava ainda Ademir da Guia e Dirceu Lopes do Cruzeiro. Porque eram 2 camisas 10 que hoje jogando com uma perna só na seleção brasileira, tá? Os 2. Com certeza. Mas era muita gente boa. E ganhava pouco dinheiro. Pergunta se eles estão milionários como o Neymar. Não. Aí que tá, muito pela pouca bola que se joga. Olha só, deixa eu registrar aqui a participação, que tem uma pergunta. O Denis Moraes disse que ele estava nesse jogo da estreia do Paulistão do União contra o Palmeiras. Deles, palmeirense roxo, né? O Antônio Carlos Saqueiro... 1999, mas não era estreia, a União já tinha estreado lá em Americana, ganhando do Rio Branco 2-1 e perdeu para a Portuguesa aqui na estreia em casa 1-0. Aí o Antônio Carlos Saqueto disse que o pai dele vendia laranja no estádio e que ficou a entrada da 13, esquina com a Rua 10. O Dica Cordeiro falou assim, conversa bacana, um aprendizado para gerações que não viveram essa época. Abraços a todos, parabéns pela iniciativa. O Dica Cordeiro. O Dica Cordeiro? Isso. É o filho do Nelson Barbeiro. Né? Isso, nossa, quantas histórias com o pai dele de futebol. Ele ia cortar cabelo. Tem história de futebol com o Nelson Barbeiro, né? O pai do Dica. Ele está no lugar do pai. Né? O seu Nelson Barbeiro, que era São Paulino Roxo, né, do Rio Sombra. Então, São Paulino Roxo, até o quarto, um dia o Nelson Barbeiro me levou para casa dele para ver, olha, lençol distintivo de São Paulo, tudo, fronhas dos travesseiros, na parede, assim, era bandeira de São Paulo. Eu vi tudo isso do Nelson da Silva Cordeiro, o Nelson Barbeiro famoso. O pai do Nelson Barbeiro era barbeiro, o Nelson Barbeiro e o filho dele, tem tudo no livro dos 200 anos que tem. Também está no nosso site do SEDOC. No site, está tudo lá, e que muita gente não entra, porque, olha, no tempo da pandemia dá para entrar e saber toda essa história aí, né? Não tem o que fazer, caramba. Em vez de ficar assistindo essas coisas ruins da televisão, pega aí o site para ler. Isso, vou aproveitar para aprender mais. Tá certo. Olha só, o Vander da equipe do SEDOC falou que o JJ Belani é monstro. É isso mesmo, o Belani é grande aqui, né? Obrigado, Vander. Obrigado, equipe do SEDOC, pela participação. Viu? 1,5 metro. O pessoal me chama de baixinho ainda, 1,5 metro. Como que é monstro? Você é grande. Tá bom, Vander. O Weiner mandou a seguinte pergunta, Belani. O Weiner João Penati. É o Brandão que foi para a seleção olímpica em Roma em 1960? Sim, José Cândido de Campos, em 1960, o Brandão lá, ele ganhou do Santos, o apelido de Brandão, ele era do Santos, né? E ele foi como Zé Preto para o Santos, e ganhou o apelido de Brandão. Mas o Brandão, eu falei, o Guassi, o primeiro barbarense de nascimento a vestir a camisa amarelinha da seleção brasileira. E o Brandão foi o primeiro de Santa Bárbara, nascido em Montemor, certo? A vestir a camisa de seleção brasileira olímpica, Roma, Itália, e jogou partidas como titular. E no tempo dele tinha Roberto Dias na seleção do Brasil, hein? Gerson, em 1960, tempo do Brandão. Tudo isso está no livro aí do centenário, do bicentenário também, viu? Ô, Belani, deixa eu aproveitar. Você está falando do livro, né? Agora tem uma curiosidade. Quando é que surgiu essa sua vontade de começar a escrever? Porque, assim, só no site do SEDOC a gente tem mais de 7 livros que você escreveu sobre o futebol, né? Quando que nasceu o Belani, historiador, esportivo? Belani, escritor. Bom, nasceu... Escritor. A minha família... A minha família é de esportivo, no aspirante, viu, Tiano? Não era titular, não. Mas quando começou o Causby, em 1936,
e a família Belani mudou-se para Santa Bárbara em 1935, veio de Campinas, Capivari, depois Santa Bárbara. Então, meu pai, meu irmão, Mauro Belani, foi presidente muitos anos da Constelação Mariana, time varziano da cidade. O meu irmão, Wilson Belani, foi campeão pela Constelação Mariana em 1969 e 70, o campeonato durou 2 anos, e ele era jogador volante bom. Meu irmão, hein? Esse era técnico, caiu, no varziano também cai, que era o Leomildo Rocha, Garapa, caiu, e meu irmão não foi técnico e jogador ao mesmo tempo, o time não ficou campeão com ele. Caramba. Eu joguei só no começo, aí com o Legório na escolinha, depois nos Marianinhos, no juvenil dos Marianinhos, Constelação Mariana. Meu irmão mais novo, Natal, foi campeão juvenil da cidade com a Constelação Mariana. Então, a família era de esportistas realmente, e eu queria ser queria ser locutor esportivo. Quando eu era moleque, eu vivia imitando locutores. Fiore Gilhote, Pedro Luiz, Flávio Araújo. Vivia imitando. E o sonho era meu. Aí meu pai me arrumou um trabalho, Sandra. Primeiro trabalho da minha vida, estudar no Emílio Rome de dia, né? A gente falava assim, diurno. E agora você vai trabalhar, que está na hora de trabalhar. Mas eu arrumei serviço para você. Onde, pai? Na gráfica Nossa Senhora Aparecida. Cheguei na gráfica, foi trabalhar, né? O que eu vou fazer? Você vai fazer jornal, Correio Barbarense. Quer fazer jornal? Imprensa, já começou ali. E eu era molecão, e eu era assim, tipógrafo, compunha o jornal, letra por letra, se eu escrever Sandra, colocava lá S-A-N e tal, assim por diante, formar palavra, espaço, depois Edilene, levava a semana inteira para fazer 4 páginas de jornal, todo dia, manhã e tarde. No sábado, saía o jornal e entregava para 6 páginas. Era assim, antigamente. E tinha lá a coluna de esportes. O Zaqueu Mantovani era o repórter. E eu comecei a mexer, às vezes, na matéria dele, né, nos comentários, nas notícias. Por exemplo, eu ia assistir um jogo de futebol do Varzianão, no campo falava Rapadão da União Aparecida, onde hoje é o Parque do Panambi. Lá era um campo, tinham 2 campos de futebol lá, rapado, que você fala 100 grama, pouca grama. E eu assisti o jogo, vamos supor, União Aparecida e Constelação Mariana, o gol foi do Ibrahim, foi o melhor jogador eleito da história do Varziano de Santa Bárbara. E às vezes na matéria dele, ele não assistiu o jogo, eu colocava alguém, informava, o gol foi do Leone, por exemplo, e eu mudava por conta. Eu falava, mas quem que mexeu na minha matéria? Zaqueu, fui eu estava lá e eu vi, o gol foi do Ibrahim, não foi do Leone. Um exemplo que eu estou dando, eu fazia isso. E eu repeti isso depois. Não, eu repeti, eu corrigi. Quando eu escrevi, eu falei, mas não foi esse gol, eu falei, foi outro, um exemplo, né? Aí eu comecei a corrigir mais vezes, porque ele quase não tinha tempo para ir nos jogos. Ele já era casado, eu era moleque, caramba. Aí ele falou, Belani, você não quer escrever no meu lugar? Não, eu falei, eu quero. Certo? Eu quero. E aí eu comecei. Eu era bom aluno em português. A minha professora Darcy Matarazzo, a melhor professora que eu tive, a melhor professora Darcy Aparecida Materazzo, e o melhor professor José Assad Salom, seu Léo Salom, os 2 que eu mais gostei na minha vida. E eu levava para ela, professora, algumas dúvidas eu levava, que dava tempo, o jornal ia sair no sábado só, e eu corrigia durante a semana alguma coisa. E era uma coluna só, estreitinha lá, não era muita coisa. Comecei assim. E depois tinha o José Aparecido Rocha Della Cosa, e eu tinha contato com ele, e ele era correspondente do jornal A Gazeta Esportiva, o maior jornal de esporte do Brasil, hoje só tem na internet. E eu via os arquivos deles, assim, pastas de fotos, essas coisas e tal, não, falei, jogadores, tal, mas que beleza. Comecei a fazer. Motivado pelo Della Cosa, José Aparecido Rocha, fazer os meus arquivos. Aqui eu tenho, vocês têm alguma coisa, eu tenho aqui um monte de arquivo aqui em minha casa, certo? E peguei gosto pela coisa. Aí eu trabalhei em 3 rádios da cidade, em jornais, televisão, TV Cultura Santa Bárbara, União e Noroeste de Bauru, lá em Bauru, Tiane, 2-0, Roberto Miyamoto narrou, eu comentei pela TV Cultura Santa Bárbara, foi uma maior emoção da... Eu vi então, pela Santa Bárbara FM. Aí eu fiz de tudo, eu fiz também os livros, Memória do Futebol Barbarense até os dias de hoje, que era em 12 de outubro de 1985, até os dias de hoje, até ali o livro. E no livro saíram algumas coisinhas assim, erradas, vamos dizer assim, porque tinha pesquisa em jornais antigos e tal, e depois eu corrigi com o tempo, né? Como o caso do Campo do União, quem cedeu? Não foi o Coronel Luiz Alves de Almeida, foram os franceses. E depois
que o coronel já no ano seguinte comprou a usina Santa Bárbara. Então, esse tipo de coisa, porque em algum lugar eu vi escrito. Por isso tem que tomar cuidado. Vocês estão aí no SEDOC da Fundação Rome, Centro de Documentação Histórica, é muito importante ter atenção para com tudo, porque se ficar aí uma coisa errada, quem vai pesquisar vai levar adiante errado. Então, tem que caprichar, realmente é um trabalho importantíssimo que vocês fazem aí, e o departamento aí do SEDOC da Fundação Rome. E a própria Fundação Rome é super importante. Olha, em 3 anos e meio do livro da cidade do Bicentenário, eu usei muito arquivo da Fundação Rome, dos jornais da cidade, biblioteca também tem muita coisa, arquivos do seu Zé Naidelice, saudoso, que tinha coisa que não tinha aí nem na biblioteca, ele tinha na casa dele. Então, muito importante realmente o cuidado com a história, com o que você vai gravar. Gravou errado, tem daqui 20 anos alguém, tá lá no site da Fundação Rome, tá no livro do Belani. Então, a gente erra, faz os outros lá da frente errar também, certo? Por isso que é importante a história. E falar que quem gosta de história, passado é museu, sempre combato, né? Eu falo assim, é você faz parte da história, então você não pode dizer isso, porque um dia você nasceu, você tem seus pais, né? E história não se modifica, a história se registra, não se modifica. Então, todos nós fazemos parte da história, até que estivermos neste mundo aqui. Por isso que é importante o trabalho de vocês também, e o nosso de arquivar e registrar a história. Nós temos uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui. Antes de registrar, o Dica Cordeiro comentou, né? Meu pai era pouco São Paulino, né? Risos, né? Porque ele era bem São Paulino roxo, o seu Nelson Barbeiro, né? Ele falou que honra, obrigado pelas lembranças do meu pai. Um beijo no coração de vocês. Obrigada a você, Dica, por estar nos acompanhando na live aqui com o JJ Belani, que já passamos de 1 hora, hein? A gente já rendeu o papo aqui. E olha só. Tem mais tempo ou já estourou? Tem mais tempo ou já estourou? Olha, a gente pode seguir mais alguns minutinhos, mas tem uma pergunta aqui também. Olha só. Vocês é que mandam. Richard Wagner Lopes da Silva disse que o Belani é um ícone do esporte. Um grande abraço. Obrigada por assistir, Richard. E a pergunta é da Muca Massaruto. Oi. Tiana, o Richard Wagner Lopes da Silva, um exímio jogador de xadrez aqui da equipe de Santa Bárbara. Mas ele jogava bem futebol de salão, grandão igual Sócrates. Grandão igual Sócrates, era bom de futebol de salão, viu, garotão? Um abraço, Richard Wagner Lopes da Silva, nome bonito, hein? Hoje ele mora em Americana, era daqui da Vila Breda. Olha só, Renata Sol, parabéns pelo trabalho de toda a equipe e a admiração por todos. Muito obrigada, Renata. E a pergunta é da Muca Massaruto. Quem foi o primeiro jogador barbarense a ser escalado para jogar fora de Santa Bárbara? Em que ano? E agora em Belani? Puxei nossa memória, porque essa memória é grande. Não, fora de Santa Bárbara, Antônio Leme, o Toninho Leme, pai do Caio Leme e tal. O Antônio Leme, ele foi o primeiro jogador a se profissionalizar da história de Santa Bárbara, mas foi jogar com um time pequeno de Minas, Guaxupé de Minas Gerais. Está no livro da cidade e no livro meu de futebol. E ele depois, ele foi para o 15 Piracicaba, foi bicampeão da Antônio Leme. E esse Antônio Leme, aí ele foi para o Estudantes de São Paulo. Esse Estudantes fez fusão com o seu São Paulo, Tiago. E aí o Toninho Leme, que a gente falava, o Antônio Leme, que é nome de centro esportivo lá na Vila Molon, ele jogou no seu São Paulo, ponta esquerda do São Paulo Futebol Clube, foi convocado para a seleção paulista, tá certo? Com seleção paulista. Antônio Leme, então, é o pioneiro aí, que a sair da cidade brilhando no futebol. Então, para mim, não é difícil, não. Mas muita gente brilhou depois, né? Wilson Garrido perdeu uma grande chance de jogar no Corinthians. Wilson Garrido, o pessoal falava que era o Garrincha antes do Garrincha, entendeu? Só que ele foi no Corinthians, treinou, tudo foi aprovado e tal. Não quis ficar no Corinthians por causa das suas pescarias aqui em Santa Bárbara. Acabou jogando no Ipiranga de São Paulo, que era grande também em São Paulo. Daí ele veio mais perto, na Ponte Preta, acabou voltando para Santa Bárbara também, era bom de bola, eu não assisti o Wilson Garrido jogar, mas quem via dizia que ele era bom de bola mesmo, não soube aproveitar a chance, e não quis ficar no Corinthians porque ele queria pescar nas folgas, pescarias, tá vendo? Olha só que interessante, a gente aprende um pouco da história aqui de Santa Bárbara também através do esporte. Sandra, vamos reforçar um pouco dos livros que nós temos em nossos arquivos virtuais do site do SEDOC, no nosso acervo?
Todos os livros que o Belani escreveu estão disponíveis para download, né, o Belani? O primeiro foi A Memória do Futebol Barbarense. Você consegue computar um resuminho dele, o que foi esse livro aí? Aí eu falo só do futebol. Só do futebol. Então, começa com uma das fundações dos clubes. Primeiro, União Barbarense, em 1914. Segundo, o Silos Futebol Clube, em 1934. O terceiro, o Causby, Clube Atlético Usina Santa Bárbara, em 1936. Depois, a cidade teve o Cofitesba Futebol Clube, Companhia Fiação de Tecelagem Santa Bárbara, era nome de time, Cofitesba, que deu origem mais tarde à Internacional. Depois da Cofitesba veio o Usina Furlan Futebol Clube, que deu origem ao Palmeiras, à Usina Furlan depois. Eles iam mudando de nome, né? Depois veio o Paulista, Esporte Clube Paulista, que não chegou a ser profissional, assim como o Silos não chegou a ser profissional. Em 1947, a Internacional foi fundada, mas assim, parou no campo da Rua Santa Bárbara, do centro, a Cofitesba. O campo era, por isso que fala ferro velho, o pessoal fala ferro velho, parou e veio a Internacional no lugar. Então, mas é um time que foi profissional. Em 1960, o Palmeiras da Usina Furlan, Sociedade Esportiva Palmeiras da Usina Furlan, que o Batista Furlan, filho do João, neto do Furlan, filho do Fioravante Furlan, ele era palmeirense roxo, ele botou o nome do Palmeiras de São Paulo no Palmeiras daqui, que veio a substituir o Usina Furlan Futebol Clube, que foi bicampeão do Varzianão Barbarense. O Palmeiras do Furlan depois foi profissional também. Então, todos esses times aí têm suas histórias contadas, ano a ano, no livro primeiro aí, A Memória do Futebol Barbarense, até os dias de hoje, que eu contei até 1985. Eu lancei no Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora de 85. Esse livro ainda, essas histórias, ele é muito interessante também, ele tem fotografias, é um documento histórico. E um outro livro que você tem impresso, né, Belani, é o Santa Bárbara, um século de história. O detalhe, antes de você entrar no segundo livro impresso, eu doei toda a tiragem dos livros, do primeiro livro meu, para a Casa da Criança. A criança vendeu e fez dinheiro do livro. A editora Shekinah de Piracicaba me deu 100 exemplares para eu dar para os meus amigos, familiares e tal. E 100 exemplares para eu distribuir. O resto foi tudo vendido na cidade. Era barato, mas rendeu um dinheiro para a Casa da Criança, para minha felicidade. Bom, aí a gente ainda tem os seus livros digitais, né? Você dedicou um livro só para o Causby, não é? Sim, tem o segundo impresso que eu falo de todos os esportes, né? Um século de esporte de Santa Bárbara, de Capa Verde. Aquilo lá foi dado de graça para o povo. Acabou em 2 meses. De graça, vai rápido. 3.000 livros, né? Os 2 primeiros 2.000 livros foram patrocinados pela Cultura, Secretaria da Cultura, prefeito Zé Maria de Araújo Júnior e o secretário Varelinha, José Benedito Varela. Daí, a editora aqui de Santa Bárbara, a Z3 lá do Belan, Roberto Belan, ele falou, Belani, eu quero aproveitar, veja um patrocínio aí que está tudo pronto, aumenta a tiragem. Aí eu fui com o Roberto Mantovani, Romeu Covolan, Casimiro Alves da Silva Pinguim, Jorge Atarola, alguns empresários, eu consegui mais dinheiro, nós fizemos 3.000 livros distribuídos gratuitamente para os esportistas barbarenses, certo? Esgotou rapidinho. Depois vieram os livros aí que você tem no site do SEDOC, os livros virtuais. Que é o Causby. União, que eu vou atualizar agora, né? Estou atualizando, está pronto. Eu tenho até a entrada dele também. O meu União Barbarense mais que centenário, certo? Agora virou assim. Tem tudo pronto aqui comigo. Ó, eu vou mostrar, tá aqui gravado no meu HD externo aqui, só falta levar para vocês aí. Tá disponibilizado aqui, tem um monte de livro aqui, viu? Você tem do Causby um livreto, sim, né? O Futebol de Salão. Futebol de Salão, que falta atualizar só uns 2 anos. E você fez também uma produção sobre o César Cielo em 2007, né? Sim, eu dei de presente para ele no aniversário dele, e eu tenho essa cópia aqui em casa, na minha estante, aqui, César Cielo, campeoníssimo. O barbarense, veja bem, que orgulho para Santa Bárbara, e não tem uma estátua
dele na cidade, e tem jogador que foi muito menos, tem estátua em suas cidades. Ó, o único brasileiro campeão do mundo e campeão olímpico, 6 vezes campeão do mundo e campeão olímpico. E tem gente que acha ruim quando eu ponho no meu Facebook que tem que fazer estátua para o César Cielo e acabar a piscina César Cielo ao lado do ginásio de esportes que leva o meu nome lá no Parque Araçariguama, tá certo? Então, tem que ter a estátua do César Cielo na cidade, tem que ter os parques aquáticos César Cielo, único brasileiro, não estou falando barbarense, único brasileiro, 6 vezes campeão, ex-campeão do mundo, campeão olímpico e detém 3 recordes mundiais, são 2 e olímpico 1. Querem mais? Ah, pelo amor de Deus. No livro meu, Memorial da Fama Esportiva, que o prefeito Denis Dandia me prometeu que vai fazer essa obra no centro da cidade, começa com o Oswaldo Vital, campeão do mundo no futebol. O segundo é o César Cielo, campeoníssimo. Depois vem todos esses famosos aí que vocês vão ver, já dá para ver no livro. A Memorial da Fama Esportiva é a última parte do livro. Mas eu quero ver isso em obra, se Deus quiser. E o último livro que você produziu sobre os 200 anos de Santa Bárbara, que são 11 volumes, né, Belane? Esse foi um trabalho gigantesco, né? Foi eu, em parceria com a Angolini, em parceria com vocês, a Fundação Home, com todos aqueles arquivos que eu já falei. Eu fiquei 3 anos e meio pesquisando. Nesse meio eu tive 2 cirurgias, né, de prótese nos quadris, né? Nas 2 pernas, que assim, seguramente 3 meses, um tempo, depois outros 3 meses sem andar quase, né? Andando de bengalinha aí, de andador de bengalinha, mas consegui, graças a Deus. E lançamos, a Angolini estava junto, você acompanhou, em 26 de setembro de 2019, bem no dia em que comemoramos Sesc Centenário, 150 anos da instalação da primeira Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, quando Santa Bárbara ficou independente de Piracicaba. E nesse dia, a praça foi denominada em torno da Escola Gabriel de Oliveira de Praça Antônio Teodoro de Oliveira e Souza, pai do José Gabriel de Oliveira e Souza, e agora a gente pede ao prefeito que, já pedimos um livro lá, para remodelar essa praça aí, restaurar, quer dizer, dar nova cara, como deu no centro e no Largo Bicentenário, ali perto do Janiro Pedroso, também ali que merece até a Igreja Presbiteriana, deixar tudo bonito o centrão da cidade, como ele está deixando aí a área do Corifeu da Azevedo Marques, da Avenida, desde a cadeia pública, né, da garagem municipal, até a ponte aí perto da Havana Leste e o terminal, o corredor metropolitano lá. São essas as produções do Belane, historiador esportivo, que nós temos no site, né, Tiane, que as pessoas podem acessar, fazer download e ler, mesmo porque esses 2 primeiros livros impressos, esses livros são raridades, né, a gente não tem mais para comprar, para adquirir. Então, uma solução foi ele ter nos autorizado a hospedar no site os livros para que as pessoas pudessem acessar. É só fazer o download e garantir a leitura nessa quarentena. Pois é. E quem quiser ir na biblioteca Cidinha Nogueira, que é lá do ar-condicionado gostoso, pode ir lá e pedir para leitura lá, mas acho que pode ser retirado. Agora não pode, Belane. Agora está fechado, agora. Você está doida na frente, né, Belane? Mas a hora que acabar essa pandemia, se Deus quiser, vai acabar, vai passar tudo. Agora tem que ficar em casa, hein, Belane? Não é para ficar passeando. Tudo aí agora, hein? Então, mas aí dá para ler lá, emprestar o livro e ler, ou ler lá, quem gostou tem um cafezinho. Eu vou lá tomar um cappuccino lá na biblioteca, só R$2, uma delícia, e dá para ler o livro lá aos poucos. Está disponível lá. Viu? Ê, Belane, não muda o hábito, né? É que eu trabalhei com Belane, gente, e altas histórias de comidas com Belane. Vamos lá. Para finalizar. Oi, Belane. Uma das coisas mais gostosas. Oi. Vamos lá. Eu falei, uma das coisas mais gostosas da vida. Com certeza. Vamos para finalizar aqui. Participações, o José Fernando Rezende, do SEDOC. Grande aula de futebol, Belane. Faça uma menção honrosa ao melhor jogador de todos os tempos, o Mané Garrincha. O Mané Garrincha foi o melhor jogador de todos os tempos, tirando o Pelé. Tirando o Pelé.
Eu não posso palpitar porque eu não vi nenhum dos dois. Infelizmente. Mas o Fernando que disse isso. Mas olha, Pelé é o concurso. Pelé não dá para comparar com ninguém. Pelé, pronto, acabou. Agora, o Garrincha, se foi o segundo, sim, eu coloco o Garrincha entre os 5 também, entendeu? Não sei se foi o segundo, para mim. Mas o Garrincha foi grande. O Garrincha era show. O Garrincha hoje levaria cartão amarelo e acabaria até expulso pelo que ele fazia. Ele humilhava os seus marcadores. Ele, aquelas ameaçadas, ia, não ia, voltava, ia para um lado, saía para o outro. Deixava que nem bobo o seu marcador. Hoje, o pessoal ia falar, os árbitros iam falar, você está com frescura, aí você está esnobando, você está humilhando o jogador, cartão amarelo para você. Quer dizer, porque o jogador que faz alguma graça hoje, ele toma cartão amarelo, todo mundo quer bater nele. Aí o adversário, o que você quer aqui, meu? Quer fazer gracinha aqui? Joga sério. Sem brincadeira, não é brincadeira, é arte. Hoje a arte virou frescura, a arte virou humilhação. Hoje a arte está proibida no futebol. A arte é sério. O Garrincha não tirava sarro de ninguém. Ele driblava, deixava ser bobo na marcação, mas ele não tirava sarro, ele levava a sério. Ia, passava, cruzava e saía gol, ou fazia gol. Era diferente, viu? Esse é o Garrincha que ele queria saber. Agora, aqui de Santa Bárbara, o maior jogador foi o Mosquito. Wilson dos Santos, Mosquito. E o povo, ele é o melhor atleta do século. Mosquito foi grande em Santa Bárbara do Oeste, habilidosíssimo centroavante magrinho, mas era super habilidoso. Mas tinha outros craques também no futebol de Santa Bárbara do Oeste. Aí tem tudo no livro, nos 2 livros meus. Isso daí, para quem quiser, é só acompanhar lá. Olha só, o Celso Galhardo também disse: Belani, meu grande redator esportivo, orgulho de sua amizade. Gente muito boa. Eu sou fã do Celção Galhardo. Ele trabalhava comigo no Jornal do Oeste. Quer dizer, o Celso, quando ele escreve algum artigo, se você vê no Facebook, eu não sei, outros canais aí que é Instagram, só que eu estou ainda no Facebook, estou meio atrasado, viu, Celso Galhardo? Mas eu sempre leio, porque o Celso escreve bonito. Sou um fã do Celso Galhardo e amigos que a gente é também, porque a gente trabalhou juntos no Jornal do Oeste por bons anos. Um abraço ao Celção Galhardo, um barbarense. O pai dele trabalhou comigo no D7, seu Pedro Galhardo. É verdade. E hoje a Celção mora em Americana, né? Verdade, né, Belani? Você também foi secretário de esportes na sua trajetória, né? Olha, tive a felicidade de ser secretário de esportes, eu não falava secretário, eu ganhava menos dinheiro porque eu era diretor. O diretor ganhava menos que secretário. Até disso, a parte financeira não deu muita sorte. Eu era Você era muito jovem, Belani. Oi? Você era muito jovem quando foi secretário. Então, eu criei o D7 em junho de 1978. Eu fiz o saudoso prefeito Romarinho criar o D7, porque antes era assim, Comissão Municipal de Esportes, Comissão Municipal de Educação, Comissão de Ensino, né? Comissão Municipal de Cultura e Turismo. E aí, você ia fazer evento na cidade de esportes, cultura e educação e tal, sobrava só para nós, que éramos os diretores. Eu, pelo esportes, a Zezé Mano, a saudosa Maria, a professora Maria João Santos Mano, diretora de ensino, de educação. E pastor Silas Denúncia era de cultura e turismo. Não tinha nada de turismo aqui. Cultura tinha alguma coisa, tinha. Então sobrava para nós, porque o pessoal não ganhava nas comissões. Eram serviços relevantes que se prestam à comunidade. Então, como era de graça, hoje a Tiane vem e a Sandra falta. Amanhã vem uma, falta outra, mas tinha mais gente. Então, faltava, a gente corria pra caramba. Falei, prefeito, vamos criar um departamento, contratar gente salário. Aí é obrigado a trabalhar. Então, criamos o Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. D7 era a sigla. Depois do tempo de Zé Maria Araújo, no segundo tempo dele de prefeito, que ele criou as secretarias de Educação, de Esporte, Cultura e assim por diante. Mas aí o cargo de secretário era melhor remunerado do que o cargo de diretor do meu tempo. Criei, mas não... Mas tudo bem, mas foi um prazer para nossa satisfação. Fiz voltar no meu tempo de diretor de esporte todos os campeonatos da cidade, até corrida de kart na cidade. Tudo. Varzanão voltou, estava parado. Olha, graças a Deus, os campos de futebol foram saindo um em um, e a maioria foi do tempo meu ali também, tive essa felicidade, ginásio de esportes coberto, tudo, graças a Deus. E depois alguma outra coisa saiu, até hoje deram o nome meu naquele ginásio de esportes, bonito, atrás da garagem, está tudo lindo ali, no Parque Araçariguama, viu, o ginásio de esportes,
dizer, Centro Esportivo JJ Belânio, porque o ginásio tem a de atletismo nos fundos e a piscina do César Cielo, que espero que saia, né? Logo, logo. Ok? Merecidíssima a sua homenagem. Quero registrar aqui a participação do André Villani também, da equipe do SEDOC. Obrigado por estar nos acompanhando. E Carlos Antônio Miller. Bom, Belani, vamos agora já começar a finalizar aqui a nossa live. Quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, falar um pouco da história do estádio Antônio Luiz Ribeiro Guimarães. E não tem como não falar do União Agrícola Barbarense, né, que é a casa da União Barbarense aqui, o estádio Antônio Guimarães. E também não tem como falar com Belani se a gente não abordar algumas histórias esportivas, algumas histórias do União, jogos, jogadores, né? Foi muito rica a nossa live. Foi muito bom conversar com você e garanto que futuramente agendaremos outras, porque Belani tem a história para contar. É verdade, Belani, foi bem bacana. Obrigada por ter participado. A gente do SEDOC tem uma relação mais próxima com você, né? Que sempre nos visita, vem tirar dúvidas, traz fotografias. Recentemente nos ajudou identificando fotografias também, né? Junto com outros 2 ex-jogadores do Constelação Mariana, no projeto que a gente teve. Então foi muito legal essa conversa. E a gente fica muito feliz em tê-lo por perto sempre aqui do SEDOC e também por ter deixado que a gente tenha aqui no nosso site os livros que você escreveu. Ok, e eu vou atualizar tudo isso, né? Quer dizer, e deixar disponível aí, através de vocês, do SEDOC da Fundação Rome, para todos os esportistas e outra. Estando aí no site, qualquer parte do mundo pode acessar depois essa história de Santa Bárbara do Oeste, e felizmente eu consegui armazenar, registrar, e vocês me ajudam nessa parte aí. Um abraço a todos, com aqueles, eu falo assim, eu tenho milhares de amigos, eu não sou igual ao Roberto Carlos, tenho 1 milhão de amigos, eu quero ter 1 milhão de amigos, eu quero ter, mas 1 milhão não dá, né? Mas eu tenho milhares de amigos na cidade, então às vezes a gente se encontra pela cidade aí, né? Hoje não, todo mundo isolado, mas se Deus quiser a gente vai se encontrar logo, logo, pela nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, que está ficando cada vez mais bonita. Um abraço a todos, né, que nos acompanharam, e eu agradeço a você, Sandra Edilene, que está no lugar aí do Antônio Carlos Angolini, que muito tempo também aí eu precisei da força do Angolini, agora é sua, da Tiane Mendieta, que trabalhou comigo na Rádio Luzes, que agora está com vocês aí, e ao Wagner Penati, que ele estava lá no começo da Fundação Rome, me lembro disso, né? Tempo do seu Álvares Rome, tem até foto aí no livro da cidade, e hoje ele é o superintendente da Fundação Rome, e é amigo meu de tempo de escola, Wagner João Penati. Obrigado a todos vocês, um abraço a todos, e até uma próxima. Obrigada, até mais. Belani, muito obrigada, eu sou muito grata por ter aprendido muito com você, você sabe disso, porque no meu começo de vida profissional, você foi uma pessoa que contribuiu muito, né? Então, eu agradeço por você ter feito esse convite, nós mantemos o contato, e agora aqui na Fundação também a gente sempre se vê, e desejo sucesso para você, e quero agradecer a todos que nos acompanharam, né? O pessoal que interagiu, mandou pergunta, e continuem nos acompanhando nas mídias sociais do SEDOC, que a próxima live vocês vão saber por aqui também. Um abraço a todos, fiquem em casa, se forem sair, usem máscara, não esqueçam disso, e um ótimo resto de terça-feira para todos. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau.